Trocar a estrela solitária, Texas, pelos Nascidos na Batalha, Nevada, como são assim carinhosamente apelidados os dois estados, é uma decisão, no mínimo, interessante, porque são completamente distintos um do outro, esses dois estados. E eu morando 22 anos em Las Vegas, no estado de Nevada, acredito ter credibilidade para falar sobre o assunto. E depois de ter visitado a linda Dallas, eu quero honestamente expressar minha opinião sobre o assunto. E vamos falar, começando a falar sobre a parte de imigração, sobre a parte de nós que somos cidadãos brasileiros que estamos aqui morando nos Estados Unidos, né? Que isso afeta nós diretamente. Bem, eu acredito que Nevada, especialmente Las Vegas, por ser considerado assim um melting pot, que é uma mistura de cultura muito rico em culturas diferentes do mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro vêm morar em Las Vegas. Eu acho que acredito que seja assim um lugar mais, digamos assim, mais aberto a receber o imigrante. Acho que é mais fácil para a gente enfrentar os desafios, porque em qualquer lugar do país que você for morar, vai ter os desafios de ser um imigrante. Agora, o Texas, todos os holofotes do governo nesse momento da história, que estão fechando, que querem fechar a fronteira, né? Eu acredito que seja um lugar que tenha mais challenge, que tenha mais desafios do que Las Vegas. Quando se trata de população, a região de Dallas, que é a Metroplex, que é Dallas, Fort Worth e Arlington, ela é enorme. Eu não tinha ideia até eu chegar lá e presenciar o que é a diferença de morar numa cidade de 8,3 milhões de habitantes e uma cidade considerada ainda na infância, que é Las Vegas, Norte Las Vegas e Henderson, é 2,4 milhões de habitantes. Então, esses 6 milhões de habitantes é muita diferença. Embora as duas sejam uma metrópole, né? É, é, Dallas é considerada a quarta maior, essa região metropolitana de Dallas é considerada a quarta maior do país. Então, assim, e claro, né, que vem com todos os problemas de uma grande cidade, né? E um desses problemas é o trânsito. O trânsito de Dallas é completamente diferente. É uma cidade que realmente desenvolveu muito na questão de ela tem um escoamento bom, embora ser grande, de muitas freeways, mas elas são pagas, né? Se você quiser não pagar pelo pedágio, então você vai ter que usar as vias alternativas, que é meio complicado. Ou você tem que decidir entre pagar ou você ficar preso no trânsito, porque na hora do rush não é muito fácil andar em Dallas. Falando-se em clima, uma coisa que me chamou a atenção é que aqui em Las Vegas é muito quente. O verão é bem rigoroso, mas só que a gente não fica todo molhado, todo suado, porque o clima é seco, né? Um clima de deserto. Quando se tratando de Dallas, eu fui em Dallas na primavera. Então, o que acontece? Eu saía um pouquinho, já estava quente, né? Eu saía um pouquinho dos lugares de ar-condicionado, de fechado, e aí eu ia para fora. Quando eu ficava um pouquinho andando ou fazendo as coisas do lado de fora, era como se eu tivesse já jogado, depois de 15 minutos, já era como se eu tivesse jogado assim, tipo uma partida de futebol, tá toda suada, né? Então, são muitos lagos, muitos rios que tem em Dallas, então, nem naquela região. Então, é bem úmido. Mas falando mesmo em clima, o que mais vou falar que pega para mim são os torneiros e os furacões. Eu não sei com relação a você, mas eu sou um pouco medrosa com relação a
participar ativamente de um furacão. Bem, e esse risco de ter furacão e torneira desemboca em um outro problema maior, que é o seguro residencial. Que quando você tem um imóvel financiado, não é opcional, ele é obrigatório. Então você vai ter esse peso e esse gasto a mais de estar no estado de Texas. E agora vamos falar um pouquinho sobre real estate, sobre imóvel, né? Sobre uma coisa que afeta muito a gente quando a gente vai decidir entre comprar um imóvel no estado, na cidade onde a gente quer morar, não é mesmo? Moradia. Esse é o assunto que eu sou muito interessada, né? Imóvel, né? Esse é o meu forte. Então, poderíamos ficar aqui o restante do vídeo sem problema falando sobre moradia e imóvel. Imóvel na região de Dallas é em média de 5% mais barato que em Las Vegas. Mas, em compensação, o IPTU, que é o Property Tax, é em média 1% a mais no Texas. E esse 1% você pode dizer assim, não faz tanta diferença? Sim, faz diferença. Quando se trata, por exemplo, de um imóvel de US$ 1 milhão, você vai pagar US$ 10.000 anual de imposto de IPTU. Em Dallas é mais ou menos 1,49 com relação ao preço do imóvel, né? E Las Vegas, aliás, Nevada, né? Gira em torno de 0,44. A média nacional é 0,99. Então, estou dando esses números para você ter uma ideia, né? Então, na verdade, o valor do imóvel ele não é tão significativo assim. Ele é mais aparente, porque ele vai ser compensado pelo imposto e pelo seguro, não é mesmo? Então, eu vou dizer que moradia entre Nevada e Texas é mais ou menos compatível, digamos assim. É mais ou menos equivalente, pelas diferenças entre o valor, seguro e o imposto. Enquanto moradia é mais ou menos compatível, é significante a diferença quando se trata de plano de saúde. Las Vegas, região de Las Vegas, Nevada, nós temos 25% a menos se comparado com o Texas, em questão de plano de saúde, que vai o plano de odontólogo. Deixa eu dar uma olhadinha, porque eu tive que fazer uma pesquisa. Porque, obviamente, quando você vai passear num lugar, você não vai sair perguntando para as pessoas quanto você paga de plano de saúde, não é mesmo? Então, eu fiz uma pesquisa e eu encontrei essa pesquisa no The Cost of Living Index, que é COLI, que vai dizer que Las Vegas, entre o plano de saúde, odontólogo e oftalmológico, é em torno de 25%. Então, faz sim, faz sim bastante diferença no plano de saúde. E é por isso que, entre esses e outros motivos, que eu vou ficar morando aqui na maravilhosa Las Vegas. Meu nome é Ida Higgedusch, eu sou corretora de imóvel aqui, na região de Las Vegas, ajudando você a construir o seu patrimônio imobiliário. E a gente se vê no próximo vídeo.